Feliz sábado. Estava aqui me acordando de esse minha esposa habla sempre. Antes de casar-me com ela, eu não era adventista. E depois que casei-me, falava com ela assim: se um dia for a tua igreja, quando terminar o serviço, já saímos todos e vamos para casa, porque eu não quero estar aí perdendo tempo. Hoje em dia, para mim, o sábado é sábado. E não importa o tempo que vamos passar. Sábado é sábado. E temos que compreender que não temos nenhum outro compromisso, não temos nenhum outro mandato, assim como falamos como mexicanos, a não ser adorar e servir a Deus. Eu amo o sábado, porque compreendi no passado tempo que o sábado não era solamente parar de trabalhar, porque muitos de nós outros todavia estamos com a cabeça que chegou sábado e não hacemos o quê? Não trabalhamos. E sábado é muito mais do que não trabalhar. Sábado é descansar no Senhor. Graças, mano. Sábado é precioso. Não é solamente que eu deixei de trabalhar, que hoje vengo à igreja e depois vou fazer alguma outra atividade. Não, temos que descansar no Senhor. Quitar as preocupações de nós outros. E a parte disso, eu descobri em minha caminhada que temos uma missão. Porque não fazia sentido para mim me despertar, sair a trabalhar e ter minha vida, as coisas normais, e passar anos tras anos, ano tras anos, morrer, e se acaba tudo. Então, para mim, tinha que ter algo mais adelante. Tinha que ter mais sentido, porque solamente nascer, trabalhar, produzir, comer, ter filhos, ou o que seja que o sonho que tu tenha, para mim não fazia sentido. Que eu simplesmente viver, comer, trabalhar, tiver uma família, dormir, despertar, passar os anos, chegar à vejez, morrer, e se acabou. E isso não fazia sentido para mim. Até que eu descobri que na realidade temos uma missão. E a missão que temos é muito mais grandiosa, porque Deus nos prometeu que teríamos uma vida eterna. Amém? Quantos creem nisso? E esse é o mais importante. Mas o problema é que estamos perdendo a visão de nossa missão. E essa frase é bem impactante para mim, porque é muito importante compreendermos isto. Vou te dar um exemplo bem sencillo. Se vou a uma festa, e a festa é boa, quero que a gente que eu amo esteja aí comigo, sim ou não? Estão bem com isso? Se vou a um viagem, este viagem é um viagem bueno, e tenho condições, vou invitar a gente que eu amo, sim ou não? Vou invitar meu papá, vou invitar meus filhos, vou invitar meus amigos, porque eu quero que onde eu esteja, eles também estejam. A preocupação que eu tenho agora como cristiano é que a visão que nós outros temos, nós outros estamos perdendo, porque estamos perdendo a visão da missão que temos. Porque a essência que estamos transmitindo hoje para a gente é que o cielo é uma mentira. Que não creemos que allá é tão bueno. Porque estamos desfrutando muito mais a terra do que pensando no cielo. Estamos trabalhando e tratando de construir tesouros na terra e não construir tesouros
no cielo. E essa preocupação eu tenho não somente como pessoa, eu tenho como família, tenho como igreja. Porque minha primeira igreja empieza onde? Em minha casa. Então, eu quero chegar ao céu junto com toda a minha família, mas para que eu chegue junto com toda a minha família ao céu, eu necessito trabalhar e pôr a essência dentro do coração de meus filhos. Eu e minha esposa temos a responsabilidade de que nossa família possamos chegar junto ao céu. Meus filhos não podem estar mirando tudo o que eles querem mirar, ou nós outros também não podemos estar mirando tudo o que nos dá as ganas. Porque todo me é listo, mas nem todo me conviene hacer. E um dos pontos que queria platicar com vocês é de Eliseu. Quantos conhecem a história de Eliseu aqui? Nenhum conhece a história de Eliseu? Então, vamos à história de Eliseu. Eliseu foi um homem chamado a servir a Deus. Abram suas Bíblias para mirarmos o encontro do chamado de Elias, quando Elias chama Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Quero contar um pouco de Eliseu. Eliseu era um homem de uma família rica. Eliseu não era um homem pobre. E Eliseu trabalhava no campo. E aí estava Eliseu trabalhando nos negócios da família. E no livro de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte: E partindo de ali, hallou a Eliseu, hijo de Safat, que arava com 12 juntas delante de si, e ele tinha a última, e passando Elias por ele delante, le echou sobre ele su manto. Em 1 de Reis, capítulo 19, vamos hasta o 21, do que abra aí. E partindo de ali, hallou Eliseu, hijo de Safat, que arava com 12 juntas delante de si, tinha a última. E passando Elias delante de ele, echou sobre su manto, e então, derrando ele os bueyes, vindo correndo, pôs Elias e dijo: Te ruego que me dejes besar mi padre e mi madre, logo te seguiré. E lhe dijo: volve, e te ha hecho yo. E se volvió e tomou um par de bueyes, e matou, e arado de los bueyes, cocinó com a carne, e la dio al pueblo para que comiera. Depois levantou e foi atrás Elias e lhe servia. E mira uma coisa interessante. Eliseu, um homem de condições, porque naquele tempo, para ter bueyes, era gente que tinha condições. Para ter uma terra, era gente que tinha condições. E ele estava ali arando com o que ele tinha. E ele tinha quantas juntas de bueyes? Quantas juntas de bueyes tinha Eliseu? Quantas falaram que eram 12? Levanta a mão. E quantas creem que não eram 12? Agora estamos com um problema. Quantos bueyes tinha Eliseu? Não tinha 24, juntas, perdão. O texto está aí adelante de vocês. Abra suas Bíblias, verifica como está o assunto. Quantas juntas de buey tinha Eliseu? Não tinha 12. E vou provar para ti porque ele não tinha 12. Vamos ao texto. Porque às vezes nós outros falamos assim, não, eu leio, mas não compreendo. Vamos ao texto de 19. Partindo de ali, hallou Eliseu, hijo de Safat, que arava com
adelante de él. Él solamente tenía o quê? Una. ¿Compreenderam agora? Ele tinha 12 adelante de ele, mas ele tinha solamente quantas? Uma. Compreenderam? Estamos todos bem? Agora, o que te parece se tu agarra tudo o que tu tens? Quando tu recebeu um chamado, e mira o texto, não é Marco que está dizendo, é o texto que está falando isto. Quando Elias chama Eliseu, e ele agarra a única junta de buey que ele tinha, a única coisa que ele tinha, o que ele faz? Mata, com o arado, com as coisas todas, faz o quê? Um fogo, e dá comida à gente, e vai fazer o quê? O que vai fazer Eliseu? Servir a Deus. Você me explico? Eliseu não estava preocupado com nada. A única posição que ele tinha, o único patrimônio que ele tinha, a única riqueza que ele tinha, ele agarrou, matou, agarrou hasta o jugo, com o arado, com todo, echou fogo, e falou assim, agora já não mais, agora vai servir a quem? Vai servir a Deus. Agora quero que vocês compreendam a história de Pedro. O nome de Pedro, em primeira realidade, é Simão Bar-Joná. Um homem rico também, pescador. E outra coisa, se fora hoje, ele era considerado um empresário do setor de pesca, porque Pedro não tinha solamente barca, Pedro tinha trabalhadores também. Se você vai na palavra de Deus, tu vai mirar que ele não somente ele era pescador e que ele tinha somente o barco, mas ele também tinha gente trabalhando para ele como pescador. Era um homem de posições também, tinha condições também. E abram suas Bíblias que vamos compreender os 2 encontros de Jesus com Pedro. Ou de Pedro com Jesus. Que poderia falar com vocês? Pedro encontra com Jesus ou Jesus encontra com Pedro? Quem encontra com quem? Pedro encontra com Jesus? Quem concorda que Pedro encontra com Jesus ou Jesus encontra com Pedro? Pedro encontra com Jesus, levante a mão. E quantos creem que Jesus encontrou a Pedro? Levanta a mão. Jesus encontrou a Pedro. Mateus capítulo 4, versículo 18. E vamos hasta el 20. No capítulo 4, 18, habla o seguinte: E andando Jesus junto ao mar de Galileia, que passou? E viu a 2 irmãos, Simão, chamado o quê? E Andrés o quê? Ou seja, tinha 2 homens allá, haciendo o quê? Porque eram o quê? Eu quero que vocês compreendam. Eu estou predicando de uma forma distinta porque eu quero que tu compreenda o que tu está lendo. Eu não quero que tu creia em mim, eu quero que tu haga a compreensão general do que é a palavra. Então, eles eram o quê? Pescadores. E lhe dijo, veni em pos de mim e eu os harei o quê? E o que ha hecho eles? O que a palavra habla? E no mesmo instante, derrou todo e ha hecho o quê? Foi seguir a Jesus. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Abre suas Bíblias, por favor. Eu quero que você tenha a compreensão, que tu abra tua Bíblia, que tu compreenda o que estamos lendo. Porque a leitura aqui é larga. Lucas capítulo 5. E vamos do versículo 1 até o 11.
Todos listos? Nota uma coisa interessante. Quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro, com seu irmão, abandonou todo e foi servir a Jesus. Sim ou não? Versículo 1. Aconteceu que, estando Jesus junto ao lago de Genarasé, el gentil lo agopiava para ouvir a palavra de Deus. E viu a dois, o quê? Que estavam cerca de la orilla del lago. E os pescadores, havendo decidido de eles, levaram suas redes. E entrando nenhuma daquelas barcas, de la qual era de quem? De quem era a barca? De Simão. E lhe rogou que se apartara de la terra um pouco, e sentando-lhe, ensinava-lhe de la barca a la multitud. Quando terminou de hablar, dijo a Simão: Boga-te al mar adentro, echa as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, e dijo: Maestro, toda a noite hemos pescado, trabajando e nada hemos pescado. Mas em tu palavra, mira a fé de Pedro, em tu palavra echaré la rede. E entonces, habiendo hecho, encerraram gran cantidad de pez, e su red se rompía. E entonces hicieron señas a los compañeros que estavam en la otra barca, para que viniera y ayudara, y vinieron y llenaron ambas las barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simão Pedro caiu de rodillas ante el Senhor, dizendo: Apártate de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Porque la pesca que haviam hecho, el temor que haviam apoderado de ele, e toda la que estavam com ele, e assistindo a Jacob, a Juan e hijos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, pero Jesus dijo: Simão, não temas, de agora em adelante. O que Jesus habla a Pedro? O que ele falou? De agora em adelante, o quê? Serás o quê? E trajeron a la terra las barcas, e derrando-lhe todo, o quê? O seguiram. No capítulo 4 de Mateus, Jesus encontra os dois irmãos e chama o quê? Siga-me, que eu harei o quê? Pescadores de homens. Mas agora em Lucas, estava Jesus na orilla da praia, e que estava sendo Pedro? Pedro estava pescando? Virou a diferença? Dois homens, mesma posição social. Eliseu mata e quita todo para servir a Deus. Mas Pedro, quando foi chamado por Jesus, naquele instante, Pedro saiu e falou assim: não, vou seguir você como irmão. E a palavra habla que ele seguiu. Mas Pedro, ao mesmo tempo que seguia Jesus, também nascia o quê? Trabalhava pescando. E naquele momento, quando Jesus está na orilla da praia, Jesus não estava com Pedro. Pedro tinha regressado de uma pescaria em la noite. Pedro estava em las atividades dele. Pedro estava sendo o ofício dele, que era um empresário de pesca. Você me explica? Então Jesus hace um outro chamado a Pedro, fala assim: Pedro, échala. Mas Jesus, passei a noite toda, mas em tu nome vou fazer. E quando ele mirou o milagre que tinha passado,
Lo temor ha hecho adentro dele e falou assim: oye, aparta-te de mim porque sou pecador. E ele compreendeu que ele era um homem que foi chamado e que todavia não conhecia o poder de Deus. Depois de passado todo isso, Jesus habla o que para ele? Não temas, porque desde a hora o que? Serás pescador de homens. Não, al princípio ele falou, eu harei você um pescador de homens. Mas agora Jesus está falando com ele, tu serás pescador de homens. Já está sendo uma afirmação que ele é um pescador de homens. Mas aí é que vem o assunto. Jesus e Pedro têm coisas que nós outros temos no normal do dia a dia. O mesmo ponto que às vezes estamos creyendo na situação, creyendo nos milagres do Senhor, muitas das vezes estamos passando por dificuldades e clamamos e às vezes não creemos que Deus não nos responde a nós outros. É muito conhecido a passagem que vem falando que Jesus vem caminhando sobre as águas e a gente habla um fantasma. E notem uma coisa interessante. Hasta naquele tempo, a gente já tinha as crenças de fantasma, de bruxaria, de toda esta coisa. Então, Jesus vem caminhando sobre as águas e a gente vem falando o quê? Um fantasma. Então, Jesus se acerca da barca e aí Pedro fala assim, se eres tu, haga com que eu ande sobre as águas. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, a palavra de Deus habla que enquanto ele estava mirando a Jesus, e ele que começou a caminhar, e ele caminhava, e que quando ele começou a mirar as adversidades, as coisas, as olas, o vento e toda esta coisa, ele ha hecho o quê? Se hundiu. E Jesus, a palavra habla que no mesmo instante, Jesus lo agarrou, homem de pouca fé. Por que dudastes? Quanto tempo toma para uma pessoa se hundir-se? Um segundo? Menos de um segundo? Ali ele nota um outro milagre de Jesus e ele sigue tendo experiências reais com Deus. Mateus capítulo 14, versículo 21 a 31. 25 a 31. Só para que vocês sepam o que acabamos de falar, para que vocês marquem sua Bíblia. Mas o encontro de Jesus com Pedro. Na transfiguração, Mateus capítulo 17, Pedro mira a Jesus transfigurar como Deus, aparecer a essência de um corpo material em luz. Está registrado no capítulo 17 do livro de Mateus. Outra experiência que Pedro tem com Jesus. E ele mira que dentro do corpo físico que nós outros temos, tinha uma luz que estava saindo de adentro. A imagem celestial, a imagem de Deus divino. Pedro mira tudo isto. Nós outros nunca logramos ter a capacidade de mirar uma coisa como esta. Aí passa toda a situação. Jesus é morto e vem o chamado para o Evangelho. E o mais interessante de tudo isso que Pedro nega que a Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Um homem que passou por todos os milagres, teve experiências com Jesus. Naquele momento, a gente habla assim, oye, está mirando aquilo ali? Ele habla como um deles. Parece um deles. E ele habla assim, não sou. E tem a afirmação outra vez, e ele habla assim, não lo conosco. E a última vez ele está hecha malas palavras. Que não conhece a Jesus. Um homem que foi chamado a ser pescadores de homens,
um homem que depois recebeu uma afirmação, teve experiências personais, teve um caminhar com Jesus, mirou os milagros, mirou todo o que estava passando, e hacía parte de los como hablamos nosotros mexicanos, los camaradas. Pedro era íntimo de Jesus. De los 12 discípulos que tinha ali, Pedro era de los más cercanos. E tu pode falar assim, Marco, mas é muito, este compadre, este já está muito. Juan capítulo 21, versículo 3 a 7, aí vamos. Abram suas Bíblias, porque é muito importante que vocês me acompanhem com a Bíblia. Juan capítulo 21, versículo 3 a 7. Se acuerda? Já tinha passado a morte de Jesus. Jesus tinha ressuscitado. E que estava sendo Pedro? Pescando. Juan capítulo 21, versículo 3 al 7. Simão Pedro lhe disse, vou a pescar. Eles lhes disseram, vamos nós outros também contigo. E foram e entraram a uma barca. E aquela noite não pescaram o quê? Nada. E quando iba amanhecendo, se apresentou a Jesus em la playa, mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. E lhe disse, hijitos, tenéis algo de comer? Eles responderam, não. E lhe disse, echad la red a la derecha de la barca, e hallareis entonces. E echaram, e não podiam sacar a grande quantidade de peixes. Entonces, aquele discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, el Senhor Simón, Pedro, quando oyó que era el Senhor, se ciñó de la roupa, porque se hacía despojado, estava sem roupa, e echou no mar. E a palavra de Deus habla que ele saiu nadando e chegou na orilla para estar com Jesus. E nota uma coisa interessante. Depois que passou tudo isso, Pedro aí foi a ser o quê? Pescar outra vez. Pedro estava naquela coisa assim, que eu estou com um pé adentro e o outro afuera. Vocês têm essa expressão em México? Estamos com um pé adentro e outro afuera. Porque na mera realidade, Pedro, por mais que mirou as experiências de Jesus, por mais que passou as coisas com Jesus, por mais que caminhou com Jesus, Pedro não teve uma experiência personal com Jesus. E pudera parecer raro, porque ele mirou situações, milagros e todas as coisas, mas ele não abandonava as coisas, ele não abandonava o ofício. Eliseu foi distinto. Eliseu agarrou, queimou e falou assim, já, isto aqui já não me pertence mais, agora vou servir a Deus. E foi viver confiado nos milagres do Senhor. Mas Pedro não. Depois que passa toda a situação, onde está Pedro? Foi a barca e foi pescar. E no mesmo milagre que passou ao princípio, que Jesus estava na orilla da praia, habla com ele, mas Senhor, passamos a noite toda e não logramos nada. Foi necessário que ele passara por um segundo milagre, a mesma coisa, para compreender que quem estava falando com ele era Jesus. Na Santa Cena, o que Jesus habla para Pedro? Tu me amas? E Pedro habla assim, sim, Jesus, eu te amo. Segunda vez, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro já molesta por a terceira vez que Jesus pergunta, ele fala assim, sim, Jesus, eu te amo. E ele habla, apacenta mis ovelhas.
Pedro não foi chamado somente para ser um pescador de homens, Pedro foi chamado para ser o líder espiritual de uma igreja. Pedro foi chamado para levantar, porque quando dá o Pentecostés, que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre os discípulos, quem se levanta primeiro? Pedro. E Pedro saiu como líder do povo de Deus ao princípio. Foi o primeiro que, quando recebeu a unção do Espírito Santo, foi o primeiro que começou a falar em línguas, foi o primeiro que se manifestou, foi o primeiro que saiu adelante para proclamar a mensagem que eu e você conhecemos hoje. Quero contar para vocês a história de Hernán Cortés. Quem conhece a história de Hernán Cortés? Quantos mexicanos há aqui? Quem conhece a história de Hernán Cortés? Quem já escutado falar da Batalha de Puebla? Conhecido, porque se somos mexicanos sabemos isso, sim ou não? Hernán Cortés foi um colonizador espanhol que chegou a colonizar México e ele saiu desde Espanha para colonizar a México, porque México já existia, México já estava, a gente já tinha venido, mas ele chegou para colonizar, ele chegou para tomar conta de todo. E quando ele chega na situação que ele chega, e ele para as barcas todas abaixo, todo isto, e por meses e meses, com toda a gente, a gente que o acompanhava, todo o exército, toda aquela gente que estava, e a gente tinha o quê? Uma missão de conquistar o que hoje chamamos Estados Unidos de México, é isso? Mexicanos. E Hernán Cortés venia com uma missão de que ele ia conquistar a México. E com muitos barcos, com muitas coisas e muita gente que estava deixando a família para trás, deixando todo para trás, passando meses e a gente não sabia para onde ia, solamente tinha a esperança que um dia ia chegar e conquistar uma terra do outro lado do mar. Abandonando família, abandonando todo para conquistar uma terra. Quando Hernán chega, barra com toda a gente na costa do México e deixa um homem para trás, com uma missão: queimar todos os barcos. E Hernán começa a caminhar com o grupo de soldados de eles, e vem caminhando, e quando chega allá arriba na loma, e a gente caminhando e subindo, e quando chega allá arriba, Hernán habla assim: mira para trás. E o que a gente mira são todos os barcos queimando. Naquele momento, aquele grupo de pessoas acabava de perder a esperança de regressar a sua casa. Perdia toda a esperança de regressar a mirar sua esposa, seu papá, sua mamá, seus filhos. Homens que saíram de sua casa com uma missão: conquistar, vencer, chegar a casa. A promessa que eles tinham de ter e viver em uma terra melhor. Quando Hernán manda queimar os barcos, Hernán manda queimar toda a possibilidade de eles de regressar à sua própria casa. Porque eles tinham uma missão a cumprir. Qual o barco que tu necessita queimar nesse dia de hoje para chegar ao céu? O que está te impedindo de chegar ao céu, que te prende de servir a Deus? Temos lutas, temos dificuldades, temos sonhos. Mas temos um cielo para alcançar. Temos uma missão que é de chegar ao céu.
Enquanto Pedro não parou de pescar, Pedro não serviu a Deus de verdade. O que tu tens que queimar para poder servir a Deus realmente? Todos nós outros temos algo que nos impede de servir a Deus. Incluso eu. Eu tenho minhas preocupações todos os dias e uma das coisas que hablo para vocês, venir a esse país e trabalhar, tratar de prover, é um dos barcos que eu tenho que me impede de servir a Deus. Qual tuyo? Família de Deus. Se estamos falando que se somos cristianos e queremos ir ao céu, temos que abandonar e queimar as coisas que nos impedem de realmente servir a Deus. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós outros, principalmente de seu servidor. Porque esse país nos dá um conforto e uma tranquilidade que às vezes creemos que já temos todo e não necessitamos do céu. Necessitamos, porque nada disso nos serve. Passamos por dolor, por sofrimentos. Enquanto Jesus não regressar, vamos viver uma vida de incertidão, uma vida que despertamos e não sabemos como vai ser o dia. E dependemos todos os dias da misericórdia de Deus. Eu hago planos todos os dias quando saio de minha casa. Mas eu não sei se meus planos vão sair adelante. Mas uma coisa eu tenho a segurança, que eu tenho um Deus que me prometeu que se eu for fiel a Ele, quando Ele regressasse, eu não ia mais ter dolor, nem pranto, nem sofrimento, porque todas as coisas iam ter passado. E se tu tens esse mesmo desejo, quero que tu ponga-te de pé e vamos adorar o Senhor com a segurança no coração que vamos deixar as coisas para trás e servir a Deus de la forma com que Deus quer que possamos servir a Ele. E se tu sentir no teu coração de vir adelante, venga aqui adelante e vamos orar juntos ao final. Porque temos a necessidade de viver uma vida melhor do que vivimos agora. Deus ha me dado a oportunidade de ter uma família preciosa, uma esposa que la amo, la quero muito, que me proporcionou meus filhos. Tenho felicidade no meu coração de servir a Deus hoje. Mas não quero viver aqui. Não quero viver essa terra. Porque eu sei que meu Deus me prometeu algo muito mais grandioso. Muito melhor do que uma boa casa e um bom carro. De uma comida em uma mesa e de um bom trabalho. Meu Deus me prometeu uma vida eterna. Sem enfermidades, sem problemas. Em nome de Jesus, eu quero mirar a cada um de vocês quando Jesus regressar. Ele canta. Vem, Senhor, transforma em tu siervo. Vem, renova cada pensamento. Vem, perdona mis errores. Vem,
e sana mis dolores, ven. Mis temores para mi libertad te adoré. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, se forme nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria, que te se grave en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. 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 Senhor nosso Deus, venga transformar nossas vidas, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa incomodar a nós outros de todo aquilo que nos impede de Te servir verdadeiramente, Padre. Venimos a Tua casa, nos sábados, às vezes estamos em las atividades no meio da semana, mas queremos Te servir grandiosamente, Senhor. Usa-nos com Tu poder, Padre. Tenha misericórdia de cada um de nós outros. Cuida de nossas famílias, de nossa igreja, Senhor, nosso Deus. Também de nossos amigos, de los companheiros de trabalho. E Padre bendito, que Tua misericórdia nos alcance, porque muitas das vezes nem nos damos conta de que estamos fazendo coisas que nos impedem de servir a Ti. Límpia-nos, Padre. E que esse sábado seja um sábado de reflexão e que possamos mirar a nós outros, adentro de nós outros, e decidirmos a sermos câmbios de vida eterna. Que esta igreja possa llenar de pessoas, Senhor, que queiram chegar ao céu, que queiram estar aí vivendo eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado.